Olá, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso canal Formação Continuada, no aplicativo do Centro de Mídias SP. E no início dessa tarde, vamos ter o nosso programa Diálogos, Escola e Pesquisa, onde trazemos pesquisadores para uma ampla conversa com a rede. E nesta tarde temos uma convidada também, a pesquisadora a professora Idalise, e me acompanha também na tarde de hoje a professora Silene, que também trabalha comigo no EFAP. Vai ser uma tarde bastante agradável, a gente conta com a presença de vocês e a audiência durante a tarde, e as questões podem ser colocadas no chat do aplicativo do Centro de Mídia. Eu e a Silene faremos a moderação, meu nome é Tânia, também trabalho com a Silene na EFAP, faremos a moderação e sejam todos bem-vindos à nossa tarde. Passo a palavra para a Silene, por favor. Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um programa da série Diálogos, né? E o objetivo é sempre trazer um pesquisador, uma instituição que tenha desenvolvido alguma pesquisa importante para que a gente trabalhe com o nosso conhecimento, aprofundamento do nosso conhecimento a respeito desse contexto educacional e conhecer também os resultados dessas pesquisas, né, que podem favorecer o nosso olhar mais amplo sobre a nossa rede, né? Esses programas vão ao ar sempre às segundas-feiras, das 14 às 15h30. A gente espera que vocês estejam assim, muito antenados aí, que façam anotações, porque vai ter um momento em que vocês vão poder dirigir suas questões, suas observações, a professora Idalise, nossa querida convidada aqui. Então, anote, por gentileza, para que a gente possa estabelecer esse diálogo, né, ao final, com a professora Idalise. E a professora Idalise é uma pessoa muito cara, né? É uma pesquisadora e trabalhou muitos anos na EFAP, inaugurou a EFAP, né, junto com o grupo que chegou lá, tem uma contribuição maravilhosa, né, dada aí para a rede pública, trabalhou com formação de gestores, e é um prazer recebê-la aqui para conhecer os achados, né, na pesquisa que ela fez em relação ao curso de ingressantes. Então, tenham todos uma boa tarde e recebam assim, com bastante carinho a nossa colega Idalise, professora doutora agora, né, Idalise? Seja muito bem-vinda, fique à vontade. E obrigada, né, por prestigiar a sua presença. Tá certo. Okay? Boa tarde, Silene, boa tarde, Tânia, boa tarde a rede toda. Em primeiro lugar, agradeço o convite, né? Eu acho que assim, é um momento muito importante para a gente poder contar um pouco dessa pesquisa que foi feita, né? E essa oportunidade de a gente socializar os achados, como a Silene falou, eu acho que é de fundamental importância para a rede. Aliás, como a Silene comentou, eu já trabalhei bastante tempo na rede, e eu sempre falava dessa questão que a gente sabe que tem muitas pesquisas maravilhosas que foram desenvolvidas, e às vezes a gente não tem o contato com esses resultados, né? Que com certeza pode sim mudar o olhar aí sobre as políticas públicas, que no caso, que envolve a educação pública do Estado de São Paulo. Então, agradeço muito o convite e parabenizo essa iniciativa, né, de ter esse canal para essa troca de informações entre os diálogos, como vocês colocaram, entre as pesquisas aí executadas no decorrer aí pelos profissionais da educação, ou mesmo que não tiver na educação de São Paulo, mas que usou dados da secretaria, tá bom? Então, assim, eu vou começar, então, pode colocar o slide, mostrando aqui primeiro o título, então, né, da minha pesquisa de doutorado. Então, ela chama Política Pública de Formação de Professores Ingressantes, né? Um olhar para o Estado de São Paulo. Então, esse trabalho, esse olhar para o Estado de São Paulo, acabou olhando quem? O curso de ingressantes, que foi o primeiro curso, inclusive, vamos dizer, carro-chefe, né, da EFAP, quando inaugurou, e eu estava, nesse momento, trabalhando na EFAP também, né? Então, assim, foi um trabalho árduo, como a Silene comentou no início, né? E, assim, eu tinha muita curiosidade de saber esse trabalho todo que foi feito na EFAP, né? Como que isso chegou na rede, como que, assim, o professor viu esse trabalho, né? E aí o que acontece? Claro que eu já vou deixar claro que os dados da pesquisa, a gente sabe que não pode generalizar,
mas eu acho que já são alguns indícios para que a gente pense sobre isso. Então, a minha curiosidade era conhecer isso, tá? Então, aí pode prosseguir o slide. Então, assim, eu vou falar um pouco, então, da apresentação, então, desse trabalho. Aí, antes, eu vou falar um pouco da minha formação, né? Então, assim, eu sou formada em matemática e pedagogia. Eu fiz o mestrado em educação matemática. O mestrado, à época, eu fiz com aquele programa da secretaria do Bolsa Mestrado e Doutorado, um programa ótimo também, que deu oportunidade para várias pessoas, né, que tinham vontade de fazer a pós-graduação, ter esse caminho, né? Eu fiz na PUC de São Paulo, trabalhei também com tecnologias educacionais aí, com professores que lecionavam para os anos iniciais. Meu trabalho foi esse, de mestrado. E depois aí comecei a fazer o doutorado, então, lá no curso de pós-graduação, também em Educação Matemática, da Unesp de Rio Claro, e a minha linha de pesquisa continua sendo novas tecnologias, né, e educação matemática. O meu orientador foi o professor doutor Marcos Vinícius Maltempe, e eu defendi o meu doutorado em 2019, o ano passado. Comecei em 2015 e defendi em 2019, tá? Então, assim, essa pesquisa toda, essa vontade de fazer essa pesquisa, ela veio justamente da minha trajetória profissional na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Então, assim, a minha trajetória profissional foi praticamente na Secretaria do Estado de São Paulo. Então, eu fui professora do ensino fundamental e médio, né? Depois, eu comecei a ter o contato com formação de professores, sendo professora do Cefam. Então, o que era o Cefam? Algumas pessoas já estão na rede um tempo, vai lembrar que foi um programa ótimo também que teve na Secretaria, que era o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, onde a gente tinha ali, era um magistério para alunas, né, que frequentavam ensino médio, magistério, para dar aula, né, para a educação infantil e o fundamental anos iniciais. Então, assim, elas tinham uma bolsa elas recebiam uma bolsa para estudar, e elas faziam todo esse estudo, estágio, nas escolas dos anos iniciais, que antigamente se falava primeira a quarta série, né? Então, eu fui professora desse programa de matemática, né? Então, eu comecei esse contato aí em relação à formação de professores. E aí, depois, continuando no mesmo slide, eu tenho aqui o quê? Que eu fui PCNP de tecnologia, né? Fui durante 12 anos PCNP de tecnologia na diretoria de ensino Leste 4. Então, assim, a minha vida profissional foi durante muito tempo nessa diretoria, e no núcleo, né, que a gente falava, a gente também tinha esse contato com formação de professores, só que aí usando a tecnologia, inclusive trabalhos, programas realizados na secretaria. A partir deles, eu conheci inclusive a Silene, que está aí, vários programas que a gente fez junto, muitos núcleos, já sei que já mudou muitas pessoas, mas eu tenho certeza que ainda tem colegas aí na rede que ainda estão no núcleo de tecnologia. Então, foram vários trabalhos aí desenvolvidos e relacionados à formação de professores. Depois disso, eu fui convidada, então, para participar, para trabalhar na EFAP, com formação de professores também. Foi bem na época, então, que estava inaugurando a EFAP, 2010, né? Era o primeiro curso, era o curso de ingressantes aí, e lá eu tive a oportunidade de ser gestora de vários cursos da EFAP, cursos relacionados à área de matemática. Então, assim, foi uma experiência muito rica, que estava se usando a tecnologia também, que a EFAP a gente sabe que usa muito, o carro-chefe aí, a educação à distância, né? Então, assim, foi um trabalho muito significativo, esse contato com a educação à distância. Depois disso, aí eu realmente resolvi fazer o doutorado, e como o doutorado, como eu coloquei, foi fora de São Paulo, na Unesp de Rio Claro, eu me afastei da rede por um ano, até para você poder conseguir cursar os créditos, e não só para isso. Eu acho que, assim, aí eu vou até citar Larossa aqui, o autor, que ele vai falar o seguinte, que para você também ter um olhar diferencial, às vezes é importante você se afastar um pouquinho daquilo, do que você está envolvido. Então, se ouvir, pesquisar
sobre o curso de ingressantes. Então, assim, esse afastamento, para você parar, olhar com mais calma, você não está envolvido no cenário, foi muito importante também. Tá? Então, esse também foi um dos motivos desse afastamento. E depois que eu cumpri os créditos, eu voltei para a rede como supervisora de ensino na diretoria de ensino Neste 4. Então, assim, uma experiência muito rica. Eu acho que assim, você ter esse olhar da supervisão na escola, que é o outro lado, né? Porque a gente fica muito em relação à questão da formação, e quando você vê o supervisor na escola, todo o trabalho que é desenvolvido, esse acompanhamento que você tem que fazer na escola, com os diretores, então, assim, me deu uma outra visão, principalmente em relação às políticas públicas, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu tive um apoio muito grande na Neste 4 dos supervisores, da dirigente de ensino, a professora Lúcia. Então, assim, isso tudo ajudou para que eu, assim, acrescentasse mais ainda e a vontade de conhecer mais sobre políticas públicas. E depois que eu já estava no finalzinho do doutorado, eu prestei um concurso para o Instituto Federal de São Paulo, então aí eu exonerei o Estado, assim, um pouco dor no coração, porque é 26 anos de Estado, mas assumi como professora de matemática um novo concurso no Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu estou atualmente, né? Mas, assim, eu fiz só essa trajetória para vocês, para entenderem que, assim, a minha pesquisa está toda relacionada com essa experiência profissional, né? Então, assim, a gente começa a pesquisa algo que te incomoda e que você quer saber mais sobre ele, né? Então, assim, prosseguindo um pouco mais, pode ir para o próximo, como que eu comecei, no caso, então, essa pesquisa, né? Então, assim, aí pode ir para o próximo slide, por favor? Então, assim, quer dizer, o objetivo, lógico, desse nosso encontro, então, é eu falar um pouco desses resultados, né, da pesquisa de doutorado que eu fiz, que ele tinha o propósito de analisar essa política pública aí, de ingressantes implantada na secretaria, a partir que eu coloco dos documentos oficiais, proposta e execução. Por que eu falo execução do curso? Porque eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente, que eu cheguei a conversar com professores, né? E professores da área de matemática, que é a minha área de atuação. Então, por isso que não foi só uma pesquisa documental, não foi só uma pesquisa dos documentos, da proposta, chegou a ser a execução mesmo do curso, o que os professores entenderam desse curso, para eles, enquanto um curso que acrescentaria na sua prática profissional, tá? Então, seguindo um pouquinho mais. Então, é assim, eu convido vocês a refletirem sobre a questão que eu refleti, que foi a que me percorreu, a que percorreu comigo, vamos dizer assim, todo o processo de pesquisa do doutorado, que é o quê? O que se mostra no discurso dos professores acerca dessa política pública de formação de professores ingressantes, né, que foi implantada pela secretaria. Então, assim, por que eu coloco aqui discurso dos professores? E daqui a pouquinho vocês também vão entender um pouquinho mais quando eu falar do meu referencial teórico, porque é importante a gente ouvir o professor, que é o participante dessa política pública, né? Que é ele que fez o curso. Então, assim, o que foi para ele esse curso? Então, meu objetivo era entender esse discurso, mas não só isso. Então, assim, fazer essa relação do discurso do professor em relação aos documentos, a proposta, todo o cenário de política educacional que a gente tem e que tinha também na época em que o curso foi elaborado. Então, foi essa a minha intenção, mas eu tinha que ter o quê? Assim, a questão de pesquisa queria estar comigo todo esse percurso. E foi isso. O que diz desse curso? Né? Então, em cima disso, é que eu comecei aí a fazer os estudos, né? E para isso, aí no próximo slide eu vou mostrar que eu iniciei assim uma pesquisa sobre essa questão de política pública, né? Então, assim, a importância, então, de oferecer uma formação continuada aos professores, a gente sabe que, assim, é algo que não é de agora. Começou, na realidade, assim, há um tempo atrás, principalmente tem autores que falam sobre isso, quando se teve a LDB, né, em 1996, porque a LDB, inclusive no seu artigo 62, ela já vai falar dessa questão dos estados, da União, estados, municípios, ofertar, né, formação aos seus servidores. Então, o que acontece? Daí surgiram muitas políticas públicas em relação à formação de professores. Então, assim, a gente vai ter aí
política, como, por exemplo, em relação ao PIBID, né? Tem políticas também que teve em relação à formação de professores, quando começou também a universidade aberta. Então, assim, que aí você entra na questão também da própria EAD ser considerada aí na LDB, né, como uma modalidade de ensino. Então, surgiram várias formações de professores relacionadas também à educação à distância. Então, teve essa questão, assim, dessa evolução, que é muito positivo, né? E aí, ainda naquele slide que eu coloquei, eu não sei se vocês viram que eu citei ali 3 autores, né? Que é o Davis, Nunes e Almeida, que ele vai falar da necessidade de se, além de formações continuadas, assim, que isso já favorece muito, né, o trabalho do professor, a questão de se pensar no professor ingressante, né? Então, assim, eu trago isso na minha tese um pouco mais detalhado, eu vou falar de estudos aí, não só desses autores, eu falo outros falando de política educacional, trago Bernadette Gatti também, mas esse é que frisou, esses autores, né, dessa importância de ter esse olhar diferenciado para o ingressante, porque é ele que, a hora que ele sai da faculdade, que muitas vezes ele não tem esse conhecimento do que é, vamos dizer assim, como algumas pessoas falam, o chão da escola, né? Então, assim, que é você estar numa sala de aula, você aprende muita coisa, como pode dizer, teórica na faculdade, mas na hora que você chega na sala de aula, como você vai ali se comportar com a realidade que você que está te esperando ali, com vários alunos que também têm realidades diferentes. Então, assim, é fundamental essa questão de se ter um curso para ingressantes. Então, assim, é uma ação muito bem aceita, inclusive na academia, de se ter essa preocupação com o professor ingressante. E aí, continuando ainda nesse slide, pode voltar no slide um pouquinho, e aí o que aconteceu? Qual foi meu próximo passo, então, depois de ter feito esse histórico da política pública? Eu fui pesquisar o que já tinha na plataforma CAPES sobre o curso de ingressantes, porque, assim, a gente pode considerar que a IFAP é uma instituição nova, né? Porque de 2010 para cá, foi finalzinho de 2009, né? 2010, nós estamos em 2020, então ela é uma instituição nova ainda. Então, assim, o que se tem de pesquisas? Mas a gente já tem bastante pesquisas falando, sim, do curso de ingresso da IFAP e do curso de ingressantes, né? Então, assim, eu encontrei trabalho sobre isso, então na tese eu também trago o resumo de todos esses trabalhos, assim, qual o objetivo, qual a metodologia que foi usada, referencial teórico, né? Que é importante a gente saber se a nossa pesquisa, onde ela está. Então, eu queria saber isso, o que já tem feito e o que eu posso contribuir a mais em relação ao curso de ingressantes, né? E nas pesquisas, à época, que é o que tinha na plataforma CAPES, eu observei que não tinha nenhuma pesquisa direcionada exatamente para o professor de matemática, tá? Então, assim, eu vi que aí já tinha uma contribuição de você ouvir o professor também de uma disciplina que a gente sabe, não estou falando que ela é mais importante ou menos importante que outras, mas que a gente sabe que tem um destaque, sim, na carga horária do aluno aí, em relação à matemática, que muito a gente ouve falar, que muitas vezes também é cobrado muito do professor, né? Então, eu achei muito importante se pensar um pouco, eu ouvir esse professor de matemática, né? E, além de tudo, observei também nas pesquisas aí que tinham sido feitas, que, assim, não tinha muitas pesquisas relacionadas à política educacional, né, sobre política educacional especificamente. Era mais relacionadas à formação de professores, com autores que a gente já conhecia, inclusive, você pega a Kandal, você pega vários autores aí que já estavam, que se falava bastante de formação, mas de política educacional ainda não. E assim, e também não é muito fácil você achar política educacional falando de formação de professores. Eu fui correr atrás disso, que autores eu poderia usar, né? Qual que eu teria ali, vamos dizer, o meu alicerce, né? E aí foi quando eu descobri esses autores, né? A Silvia Giacomini, que ela fez um estado da arte das dissertações e teses relacionadas à política educacional, se eu não me engano, acho que foi até 2010, foi justamente o ano em que foi feito aí o curso de ingressantes. E aí, assim, ela categorizou com vários eixos, né? E um deles era a formação docente, né?
que tinha pesquisas relacionadas a isso, as teses e dissertações, e aí, só que ela também assim, retratou, que aí eu falei, você vê que não é uma dificuldade só da gente enquanto pesquisador, da questão também de não se ter muito referencial teórico sobre políticas públicas, né? A política pública de formação docente. E ela trouxe aí o referencial que foi usado, que ela viu nas pesquisas delas, que era do Ball, né, Ball e Boy, e o outro que ela achou que era o Boaventura, só que o Boaventura não estava muito relacionado aí com política educacional. Então eu fui pesquisar o que esses autores diziam, né? E realmente é uma abordagem que ele chama abordagem do ciclo de políticas, né? E que ele tem esse objetivo mesmo de analisar uma política educacional, e ele vai em 3 contextos, por isso que eu achei fundamental assim, de utilizar essa teoria, que seria o contexto da influência, da produção do texto e da prática. Bom, diante disso, como eu organizei a tese, então? Aí pode ir para o próximo slide. Eu peguei e fiz o seguinte, eu observei que é importante nessa abordagem de políticas, né, de ter esses três contextos dentro do curso de ingressantes. Só que aí, lógico, vi primeiro que era cada um deles, né? Então, no caso, quando ele fala o contexto da influência, ele vai falar mais em relação, assim, ao discurso que são construídos em relação à política, quando ela é iniciada, ele fala que é uma base, né, para que a política seja iniciada. Ele vai falar também que essa influência, esse contexto da influência, ele age também nas redes sociais, que é alicerçada por partido político, processo de influência. Então, assim, que é toda aquela parte do que a política pode influenciar, inclusive, às vezes, influências também globais e internacionais. Então, esse é o primeiro contexto. Aí ele fala o quê? Da produção de texto, que seria o quê? O contexto onde os documentos realmente oficiais, eles são produzidos. A gente sabe que a nossa política, ela tem toda em cima, a política educacional, a gente sabe que ela é toda em cima dos documentos, né? Ninguém faz uma política se você não tem aí uma legislação, uma resolução. Então, assim, os documentos oficiais e que muitas vezes não vêm com muita clareza, né? E nem coerência. Então, às vezes, quando você tem um texto de uma política, você tem que interpretar ele, né? E sempre levar em conta o local e o tempo que está essa política também na sua interpretação, né? E ele fala também que os textos políticos são resultados também de disputas, muitas vezes dentro desse contexto, né, político. E aí o terceiro contexto que ele vai falar é o da prática, que é aonde é endereçada a política, quer dizer, é onde a política acontece de fato. Então, assim, é lá que vai se dar. Então, se planeja toda uma política pública, mas é na prática que ela vai ver se ela é eficiente ou não, ou o que se precisa fazer para mudar. E aí ele fala uma coisa interessante, que a política, quando ela chega na prática, ela não é simplesmente implementada, né? Ela vai passar por interpretações também, porque são pessoas que têm as vivências delas. Então, assim, que muitas vezes uma política, quando ela é implementada, ela não... às vezes ela é implementada de uma maneira até diferente do que foi idealizada, né? Porque as pessoas que idealizaram com o objetivo, mas quando chega na prática, em que quem for colocar em prática vai fazer essa evolução, então, às vezes, isso pode mudar também, né? A forma de aplicar essa política, tá? Então, assim, pensando nesses cenários, né? Como que eu organizei, então, a tese? Que aí é o próximo slide, então. Eu falei, bom, eu vou dividir, então, esses cenários dentro do percurso que eu vou ter com a tese. Então, a produção de textos, eu analisei, então, os documentos oficiais da EFAP, do curso de ingressantes, e o módulo 1 também do curso, da etapa 1, que fala bastante sobre a questão da política educacional do Estado de São Paulo, né? No contexto da influência, eu analisei alguns relatórios também do Banco Mundial de 2010, mais alguns da Unesco, e também em relação ao ambiente virtual do curso, que foi o módulo 2 de matemática, porque eu queria saber qual a influência, então, da política no curso de matemática, no ensino de matemática. E no contexto da prática, aí sim foi as entrevistas com os professores da edição de 2010 e 2015.
Então, eu fui fazer essa análise da política usando esses cenários, tá? Silene, se quiser fazer alguma pergunta, por enquanto, você pode fazer. Tânia, tá? Pode me interromper aí, quiser mais alguma coisa. Tá? Como você disse, é um diálogo, né? Obrigada, Bem. Okay. Dalise, fica tranquila, segue à vontade, a gente está coletando aqui as questões. Fica tranquila. Bom, então, voltando, né? Depois que eu defini, então, esses cenários, aí eu vou, pode ir para o próximo slide aí, que foi assim, como que, para mim, não está aparecendo o slide. Para mim não está aparecendo, mas tudo bem. Então, assim, aí eu fiz esse cenário, então, dos documentos, do ambiente, e assim, como que eu iria analisar a questão do discurso dos professores, né? E aí você entra mais na questão da metodologia, qual abordagem aí você vai utilizar, e na época eu estava em contato lá na Unesp com um grupo de pesquisa sobre fenomenologia, né, que eu me interessei bastante, tive aula aí de fenomenologia na filosofia da matemática, e aí eu me interessei da abordagem que eles têm enquanto abordagem fenomenológica, né, que é o quê? Você pensar, a hora que você vai olhar, o que faz sentido para você, né? Então, assim, você usa uma pesquisa qualitativa numa abordagem fenomenológica, o que para você, no seu olhar, isso vai fazer sentido e vai fazer com que você consiga aí escrever sobre isso, sobre o seu entendimento sobre isso, né? Então, por isso que eu utilizei a abordagem fenomenológica, mas quero deixar claro, porque algumas pessoas podem conhecer a questão da fenomenologia, eu não usei como teoria a fenomenologia, como coloquei para vocês, eu usei aí a teoria, né, do ciclo de políticas públicas para analisar, e depois eu vou atrás de uma outra teoria para analisar o que eu achei em relação aí à questão do cenário, né? Enquanto do cenário da entrevista dos professores, tá? Porque essa abordagem que eu achei interessante também é que assim, você não vai com uma teoria pronta para olhar. Então, não fui com aquela teoria de olhar o que o professor ia falar e ia testar. Não, você começa a ver o que vai surgir ali dos professores, né? Do que eles relataram. Você faz toda uma análise da transcrição das entrevistas e vê o que é significativo, tá? Então, por isso que eu achei assim, muito interessante usar essa teoria. E aí, no próximo slide, então, eu apresento aí para vocês um pouco dessa questão, então, como que eu fiz essa análise das entrevistas dos professores, tá? Então, assim, aqui tem toda uma metodologia que, assim, hoje não daria tempo para eu falar, eu acho que até um assunto interessante, depois, Silene, Tânia, se quiser, a gente pode fazer um outro encontro sobre isso, inclusive tem pessoas da Unesp que estudam bastante sobre isso, eu posso até ver, convidar, acho que fica bem, bem bacana, porque é bem interessante ver essa questão da fenomenologia enquanto análise, né, de políticas que você pode ter, não só de políticas como qualquer outra pesquisa que você possa fazer. Mas, quando você usa análise fenomenológica, a gente trabalha assim, que a gente fala que é a primeira análise, né, que você tem aí uma análise ideográfica, né, e depois uma nomotética, que a gente fala. Eu nem pus esses nomes aqui para não assustar vocês. Mas, assim, nessa análise ideográfica é quando você vai tirar as ideias que são principais das entrevistas. Então, assim, fiz a entrevista, vi o que os professores estavam falando e vi o que era significativo. E com isso, a gente teve 84 ideias significativas. Dessas ideias, você faz como posso dizer, você vai ver quais as ideias que se convergem, né? Aí que você entra nesse outro processo da análise ideográfica, da análise nomotética, em que você vai ver quais são as ideias que convergem, que vão para o mesmo caminho, né? E aí você faz a primeira redução, e a primeira redução, fiquei com 7 ideias abrangentes, que a gente chama, que aí você olha novamente e vê se dá para você ainda deixar isso mais, o que se converge mais. Então, aí eu fiz a segunda redução e saiu as 2 categorias, que a gente fala categorias abertas, que foi a preocupação com modos de ser professor e a análise das potências, da potência das estratégias e dos recursos de EAD.
Então, assim, de todos os que os professores falaram, o que ficou significativo é isso. Você ouvia no discurso dos professores, assim, essa preocupação do modo de ser professor, né? Isso estava muito nítido no discurso dos professores. E também em relação ao que a tecnologia, no caso, pensando no curso de ingressantes, como que foi ele fazer esse curso usando essa ferramenta que a gente sabe que é EAD, apesar de já ter um tempo, mas é muito nova ainda, já visto que a gente está passando nesse momento de pandemia, em que a gente está direto para EAD, e a gente sabe que isso é uma coisa que ainda tem muito para se aprender e conseguir colocar em prática mesmo, né? Então, se tinha um pouco também, apareceu um pouco no discurso isso. E aí pode ir para o próximo, né? Então, assim, aí depois que a gente fez essas categorias, aí sim a gente vai buscar um referencial teórico para que a gente discuta essas categorias. Então, voltando, análise, quando eu usei fenomenológica, você não vai com uma teoria pronta. Então, assim, você vê o que vai surgir e, em cima disso, você procura aí autores que possam te ajudar a interpretar essas categorias. E aí, no caso, eu usei um ser professor, eu usei bastante a Bicudo, que é da análise dessa parte também da fenomenologia, usei Nova, usei o Marcelo, né, que fala bastante de formação de professores, e de educação à distância, eu usei aí o Mill, né, Maury Kerley, as legislações também que teve, Valente, né, que é bastante utilizado ainda, Valente foi aí orientador da Silene, quando eu começar a falar um pouquinho, a Silene pode até aí me complementar, né, Silene? Maltempo também, que foi meu orientador, que tinha bastante coisa sobre isso. Então, assim, esses foram os referenciais que são referenciais que estavam ali e que me ajudaram a interpretar essas categorias, tá? E aí você vem o quê? Que pensando nesse referencial, então, de ser professor, né? Como eu falei para vocês, que aí no caso eu usei Bicudo, ela tem uma abordagem muito interessante, que ela começa a falar desse significado primeiro da palavra ser. Então, assim, o que é a palavra ser, né? E ela diz essa palavra ser adicionada com, né? Então, ela usa, inclusive, esse hífen. Então, ser com, quer dizer, o ser, você sempre vai ser com alguma coisa. E esse ser vai ser um ser que pode ser com pessoas, como pode ser também um ser com objetos, né? E isso está relacionado a sermos junto ao outro. Então, junto ao outro enquanto pessoas, e junto ao outro também objetos que pode ser inclusive a tecnologia. Então, assim, o que é você ser com a tecnologia, tá? E aí, pode ir para o próximo, indo em função disso, você começa a pensar assim, então, o que é o ser professor? Se você tem, então, essa questão de estar junto ao outro, esse ser professor, ele tem essa relação intrínseca com o outro. Você só é professor se tem um outro, né? E assim, e ainda assim, pensando nessa questão de ter o outro, essa presença, você também percebe a preocupação com o outro, né? O professor, ele está junto ao outro, precisa ao outro, e ele ainda tem essa preocupação com o outro. E aí você pode ir para o próximo slide, a Bicudo, então, vai dizer o quê? Que essa relação, então, dessa preocupação do ser, que aí ela usa muito essa questão, né, como eu disse para você, ser junto com alguém, né? E aí ela vai falar o ser do aluno. Então, assim, o professor tem essa preocupação com o ser do aluno. E o que seria esse ser do aluno? Seria essa preocupação que o aluno aprenda. Então, assim, o professor, quando ele chega em sala de aula, ele quer que o aluno aprenda a área dele, o conteúdo. Então, tem sempre embutido essa preocupação, né, do ser do aluno. E aí, no caso, assim, e com isso, com essa preocupação do ser do aluno, você vai ter também a preocupação com auxiliar o conhecimento de algo. Então, assim, se essa preocupação com o aluno aprenda, então que você, com a sua disciplina, você vai auxiliar que o aluno aprenda algo, então você tem que essa preocupação de como você vai fazer isso, né? Então, nesse caso, você tem a preocupação das suas metodologias, o que você vai escolher na hora que você está preparando a sua aula. Então, isso já tem essa preocupação do professor de auxiliar nesse conhecimento dual que vem relacionado aí às suas metodologias, né? E aí, assim, você tem que ainda a preocupação de ensinar algo a alguém. Então, assim, o que é esse ensinar algo a alguém? É que o aluno entender como o aluno aprende, né? Como o aluno conhece, como ele entende esse conteúdo, né?
Então, assim, é essa questão que como que você pode também avaliar o que o aluno aprendeu, né? Então, isso está ligado nessa questão de você ser professor. E o último aí, que a Bicudo vai trazer nesse texto, que não é nem muito, um texto até inclusive de 87, mas assim, eu achei que ele encaixa muito nessa questão do ser professor, né? Que é a questão de considerar, né, o que é considerado importante que o outro venha a conhecer. Então, assim, que é você ajudar, e ela usa esse termo, ajudar que tem inclusive esse if, desvendar, né? Quer dizer, que o aluno desvende, que o aluno tire a venda do mundo, que ele consiga aprender com o conteúdo, né? Que o professor ali está ensinando, está se propondo a ensinar. Então, quer dizer, ser professor, ele acaba indo em todas essas dinâmicas aí de você estar com o outro e essa preocupação com o outro, tá? E aí, no caso, pode seguir um pouquinho mais, e aí a gente pensa o seguinte, tá? Então, pensando nessas dimensões do ser com, né, de você estar com alguém, essa preocupação com o outro, e qual formação, então, docente que seria, né, viável? A gente não tem uma receita própria, né? Mas qual formação que o professor entende, então, que poderia aí contribuir com esse ser, né? Com essa questão dessa constituição do ser professor, tá? E aí a gente viu alguns autores, como Passos, né? Que ela vai falar em relação à formação, ao desenvolvimento profissional, né? Da questão de ter uma formação sempre pensando no desenvolvimento profissional. E aí, que assim, o professor também, ele não se desenvolve sozinho, né? Tem as influências aí que tem, então, a influência que tem externa, com o contato com as políticas públicas, o contato com os conhecimentos institucionais. Então, assim, tudo isso leva à formação do professor. Isso está próximo também do seu desenvolvimento profissional. Além disso, você tem também essa relação com o outro, né? Então, assim, com o outro também, não só o aluno, com o outro, pensando com os professores que trabalham com ele no seu ambiente de trabalho, na sua instituição de ensino. Então, essa relação com o outro também é muito importante. E a gente traz também o Nova, né? Que a gente sabe que é um autor muito famoso em relação à formação de professores, e ele vai falar também que a importância, né, de você estimular esse desenvolvimento profissional do professor, e que é importante que você tenha um professor reflexivo, né? Aquele professor que ele reflita sobre isso, que ele participe também da implementação de políticas educativas, que ele sempre esteja em contato, que ele seja sempre, assim, sendo um protagonista na escola, né? Então, aí, a formação de professor que se enquadre melhor para isso, em relação a você ter esse ser professor, eu vi em cima desses dois autores, tá? E aí, indo um pouquinho mais adiante, eu tive que procurar referencial teórico também pensando na tecnologia, né? No EAD. E aí que, assim, como eu falei, a Silene pode aí até contribuir também, eu usei bastante um livro que é do Mill, que ele chama Dicionário Crítico das Tecnologias e também da Educação à Distância, e tem vários autores lá. Então, aí, no caso, eu coloquei alguns, né, que foi o Moore e o King, que ele vai falar do que é educação à distância, né, é o professor se comunicando aí, né, com diferentes tecnologias por estar em lugares diferentes. E o King, ele vai falar da questão que, para você utilizar a educação à distância, você tem que ter também uma organização diferenciada, você tem que ter aí um planejamento diferenciado e uma comunicação bidimensional, que é a questão que tem que ter essa comunicação de ambos os lados, né? E você tem também a questão das gerações de EAD, né? O que vai falar das gerações de EAD? Que, se você for pensar na questão da história da educação à distância, o que acompanha a história aí da educação à distância tem bastante relacionado também à evolução das tecnologias. E aí, se a gente for pensar, inclusive a gente que trabalhou muito tempo com formação atrás, aí, quando a gente entrou no núcleo, né, Silene? As tecnologias que a gente tem disponível hoje são bem diferentes até, e acrescenta muito, né, para as que a gente tinha naquela época. Eu me recordo que quando começamos o curso lá de internet na educação, não sei se a Silene vai lembrar, no núcleo a gente não tinha nem internet,
Então, a gente usava a internet de escada, na realidade, né? A gente não tinha nada dessa questão de internet como a gente tem agora, com que a internet Wi-Fi, não tinha nada disso. Então, a gente trabalhava com internet de escada ali para dar o curso, simulava o que era um fórum, o que era um chat, porque a gente não tinha muito esses recursos, né? E nem por causa disso a gente deixou também de trabalhar, né? Então, a gente sabe que foi assim uma evolução agora, e que você vai pensar no curso à distância, você tem aí outras tecnologias que podem favorecer, né? E aí na próxima tela, a gente vai para essa questão, então, da abordagem, que aí eu uso um texto do Valente, que com certeza a Silene conhece, e colegas meus aí que foram PCNP de tecnologia também conhecem, que é um texto que, apesar de, como eu falei, antigo, mas ele está também atual aí, no sentido de quais que seriam essas abordagens que a gente tem em AD e o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Então, assim, você tem o que ele fala, que é o broadcast, né? Que é o quê? Você utilizar a EAD só para passar informações. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito esse cuidado também quando você pensa num curso em EAD, né? E ele tem uma outra abordagem que ele vai falar o quê? Da virtualização da escola tradicional, que é o quê? Você tentar implementar aquele ensino tradicional, só que agora por meio de tecnologia, né? E assim, a última, que é o estar junto virtual, realmente você utilizar aí a tecnologia numa forma de você estar junto com o aluno. E a gente sabe que, assim, são teorias e que não é fácil também se fazer isso. Eu acho que nesse momento em que a gente está, inclusive, agora, né, de você pensar em atividades à distância para os alunos, você vê que muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque senão você acaba caindo, sim, nessa virtualização aí da escola, né? Você quer dar a mesma aula que você dava no presencial, agora que a gente tem que fazer aí à distância, você vai para isso. Então, assim, é uma forma da gente refletir um pouco sobre isso, mas não é fácil, né? Eu acho que a gente elaborar aí uma atividade à distância, um curso à distância para os nossos alunos, e no caso mesmo pensando nos professores aí, no ingressantes, são vários aspectos aí que tem que se levar em conta, que muitas vezes a gente não consegue realmente ser o ideal, né? Mas a teoria está aí para que a gente reflita um pouco mais sobre isso. Eu não sei se a Silene quer comentar alguma coisa. Silene, quer complementar? Eu acho que tem aqui um ponto importante, se a gente pegar a pesquisa que você faz, que está com esse olhar, né, para de 2010, 2015, a gente tem uma diferença hoje que é muito a possibilidade da interação usando as tecnologias como uma forma de mediação, né? Então, você tem a possibilidade maior em tempo real, né, de estar interagindo com esses estudantes ou com esses professores em formação, né? E é interessante a gente perceber essa evolução e que esse sentido de estar junto virtual, ele pode ser, sim, revisitado, atual, né? Porque a condição de você estar realmente no mesmo, se não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo, com uma formação, com várias pessoas distribuídas aí no universo espacial, mas de uma forma assíncrona, não garante essencialmente esse estar junto, né? Esse estar junto tem a ver com essa interlocução, com um ponto em comum entre aquilo que se coloca e aquilo que se recebe, e a interação que é estabelecida, né? Então, eu acho interessante porque você tem razão, esse ponto de vista e esse conceito que o Valente já trabalha há um longo tempo, ele é revisitado num outro contexto e continua tendo a sua importância, e ele continua sendo um desafio para a gente, né? E a gente pode ver esse desafio que nós estamos agora no momento, você fazendo uma fala, fazendo um recorte da sua pesquisa, que é uma pesquisa densa, que tem muitos achados, aí com certeza a gente precisaria de mais programas para abordar, e a gente tem aí centenas de pessoas espalhadas aí pelo estado, nos assistindo no mesmo tempo em espaços diferenciados, mas
esse estar junto tem a ver com essa conexão, esse sentido da mensagem que você traz e como você toca, né? Você toca as pessoas e como você faz o seu curso, que essas ideias são representativas e interessantes para quem está assistindo. Então, o estar junto é um desafio ainda, que a gente tem tecnologias mais avançadas do que a gente tinha naquela época, né? Onde a tecnologia ela prezava muito essa flexibilização de tempo e de espaço, né? Então a gente tinha no AVA as possibilidades que eram os tempos flexíveis, né? E a gente tem agora tecnologias e temos banda de internet que comporta esse estar em espaços diferentes, mas em tempo síncrono, né? A gente tem essa potencialização. Mas o estar junto ainda é um desafio, porque a gente percebe que estar junto vai além dessas condições de flexibilização de tempo e espaço, né? Tem que haver com essa mensagem, o quanto de significativo essa mensagem é para quem está nesse turno da conversa, né? Da formação, da interlocução aí. Eu acho que você tem razão, é um conceito ainda desafiador e que ele está valendo. Sim, é isso mesmo, Silene. Eu acho que assim, é perfeito o que você falou, que inclusive vai dar o gancho para que, assim, o que eu observei, então, em relação aí no discurso dos professores, que é o próximo slide, né? Que aí eu faço só assim, eu coloco aí o que é de uma maneira um pouquinho mais resumida, né, do que eu encontrei, que é lógico que foi a Silene falou, tem várias coisas, e aí a tese eu vou deixar depois do documento aí, vocês, o endereço vocês podem consultar, porque ela falou, é um trabalho denso, eu fiz só um recorte, porque senão a gente precisaria a tarde inteira aqui, né? Mas assim, que aí pensando, pegar até o segundo item, que é a análise da potência das estratégias do recurso em AD, cai bem em cima do que a Silene falou, desse desafio, né? Por quê? Porque aí a gente vai pensar assim, quando eu coloquei potência das estratégias, então assim, o que seria essa potência? E aí eu usei alguns autores aqui, inclusive no dicionário de filosofia, que é assim, o poder, a potência assim, é o poder de transformar algo, né? Então assim, é o poder de uma coisa de provocar mudança no outro. Então assim, a potencialidade, né, existente numa coisa de passar para outro estado. Então, assim, o que eu tenho de potência em relação aí aos recursos EAD, e aí vamos pensar em relação aos recursos que a gente tinha no curso, que ele tinha essa potência de fazer essa transformação no professor, na prática do professor. E aí, com isso, eu coloquei indícios, claro, a gente não pode nunca afirmar, mas que assim, que não foi explorado no sentido assim, de que faltou isso que é difícil de fazer, como a Silene falou, você utilizar numa rede que a gente sabe que tem professores em diferentes espaços, então assim, você utilizar um recurso em que você consiga essa mediação de você estar mais próximo do professor, é uma coisa que ainda um desafio, né? E isso foi sim apontado nas pesquisas, né? Que essa questão de que eles se sentiam sozinhos no ambiente também, principalmente os professores da edição de 2015. Mas mesmo da edição de 2010, os professores assim que participaram, teve alguns que, por exemplo, eles não viram muito sentido em relação até mesmo os fóruns, né, que era discutido e que a gente discutia tantos fóruns lá na IFAP, né? Então, assim, é por isso que é importante esse olhar do outro, né? Inclusive, teve uma professora que ela não se lembrava de 2010 que tinha fórum no curso. Aí eu falei, mas como você não se lembra? Ela não se recordava. Tudo bem que já faz um bom tempo, né? Mais de 5 anos, eu fiz a pesquisa, a entrevista de 2016, passados 6 anos do curso de 2010, né? Mas ela não se recordava. Então, assim, pode ser que não tenha sido tão significativo. E aí a gente começa a pensar, né? Então, como fazer com que essas ferramentas realmente tem essa potencialidade, né, de transformar o outro, não transformar, ninguém transforma ninguém, mas assim, de você tirar o professor de um estado em que ele está com aquelas angústias de ser professor e que realmente você consiga com a ferramenta atingir esse professor. Então, acho que isso é um desafio aí que eu trago nas minhas interpretações, tá? E a outra foi... Pode falar, Helene. Essa
essa questão do quanto um fórum envolve, né, os seus participantes. A gente questiona isso há um bom tempo, ainda é objeto de questionamento. Eu acho que, como é uma mudança cultural, a gente, quando fala em mudança cultural, a gente fala em décadas, né? Mas uma hipótese que eu queria debater com você é essa de que é uma hipótese, né? Não estou afirmando, porque não tenho realmente certeza e nem pesquisei a fundo a questão, mas de que lá em 2010 e até 2015, entrar num fórum e posicionar-se, eu acho que trazia, e não digo que isso aconteça hoje ainda, né? Significava eu me expressar para ser avaliado, né? Então, tinha sempre, no meu jeito de ver, uma história, né, que a gente tem no contexto educacional, de que isso acontece com o aluno e acontece com o professor quando ele vira aluno num curso de formação, né? É estar atento, assim, como eu serei avaliado, meu posicionamento é mais por conta dessa história, mais eu tenho que me posicionar porque eu serei avaliado, do que eu vou me posicionar, quero interagir, resolver uma questão que está para mim como importante, ou questionar o outro, né? Então, é uma hipótese que eu via muito naquela época e até mais recentemente, com mudanças, né? Mas que ainda a gente carrega isso, que o aluno também carrega, né? E que a gente, professor, também carrega, no sentido de que eu vou para um fórum, muitas vezes, me sentindo objeto de uma avaliação. Isso faz sentido para você, essa questão? Sim, Silene, faz muito sentido, principalmente, né, se a gente for recordar lá a turma de 2010, que o concurso, né, de ingressantes, ele era o curso de ingressantes, ele era a fase de um concurso, né? Então, quer dizer, o professor tinha realmente essa preocupação com o que ele ia falar, né? E mesmo agora, você falou isso, e isso acontece muito com os alunos também, porque se você abre um fórum, eu já dei também disciplinas à distância lá no Instituto, e se você abre um fórum e você não fala também que é para nota, os alunos não participam, né? Então, eu acho que essa questão que você falou do medo de se expor, né? Mesmo que você vai lá, que você medir o fórum e incentive, mas, assim, é esse medo de se expor, né? Eu acho que agora que está sendo tudo à distância aí, a gente está retornando com as atividades remotas também no Instituto Federal, vamos ver como que a gente consegue mudar aí essa concepção dos alunos em relação a essas ferramentas, porque agora são as ferramentas que a gente tem, né? Inclusive falam de dúvidas, então assim, se o aluno está com dúvida no conteúdo, ele vai ter que entrar no fórum, né? Então, isso que você colocou assim, faz parte mesmo do nosso contexto, enquanto aluno, enquanto professor também, né? Agora, sim, quando você pensa em outras ferramentas, que nem eu sei que na de 2015 tinha a comunidade, né, de aprendizagem na turma de 2015, não era o fórum. E aí, o que acontece também? Os professores mencionaram assim, mas porque a comunidade também, né, virtual de aprendizagem, a gente sabe em relação ao conceito que você tem que, assim, dentro do o próprio público se medir ali, né? Então, um fala, o outro questiona, o outro... Você não tem um tutor propriamente dito. Mas, mesmo assim, pelo menos dos que eu entrevistei, eles achavam assim, mas a gente colocava no fórum e não tinha retorno, né? Então, assim, ele quer também ter aquele comentário de uma pessoa, vamos supor, o professor, né, entre aspas, né, o professor dele, né, ele como aluno ali no curso, de ele ter esse comentário, né? Olha, você falou tal coisa, então o que isso tem a ver, né? Então, assim, são concepções ainda que eu vejo que é importante a gente, assim, pensar mesmo na hora do curso, eu vou falar um pouquinho mais para frente, de se planejar, né? Porque o professor acaba, assim, tendo essa questão de ter um pouco esse lado do aluno, né? O professor falar com ele, né? Ele comentar aquela resposta dele, né? Então, assim, é interessante, assim, esse desafio ainda de como utilizar essas tecnologias aí no curso, né? Lise, só para fechar aqui o raciocínio, para não ficar
talvez o entendimento equivocado. Essa percepção que eu tenho envolve a todos nós, né? Não é uma questão do professor ingressante, é o posicionamento que nós temos no nosso movimento de formação, porque a gente é fruto dessa cultura. Então, a minha fala não é no sentido de uma crítica ao comportamento do professor ingressante, é meio que uma hipótese diante do nosso comportamento no movimento de formação continuada, né? Faz parte dessa cultura, onde todos nós estamos aí. A gente ainda a gente precisa desse apoio, desse feedback, e as comunidades que são autorreguladas, ela diz, mas e eu tô certo? Como é que eu faço? Né? Essa coisa da autonomia, nosso movimento interno de aprendizagem, ainda é uma coisa muito nova. Né? Então, essa constatação, ela é uma constatação no sentido de, olha onde é que a gente tem que mexer, e não no sentido de falar, os professores fizeram isso. Não, nós fazemos isso. Né? Nós temos essa expectativa, nós temos essa necessidade ainda, e que é natural, é um desafio com o qual a gente vai lidar. Eu quis reiterar isso para não parecer que é uma defasagem do professor ingressante. Não, não é nossa, né? É nossa ao lidar com um contexto que ele é novo ainda para nós. Né? Embora a gente tenha aí um caminhar da EAD, mas a gente tem outras formas de interação mediadas por tecnologia que vão trazendo desafios. Isso faz parte da busca e do nosso contexto. Então, uma observação, e nós todos estamos nesse barco aí, né? Não, Silene, você tem toda a razão, é isso mesmo, é muito novo ainda para a gente, enquanto professor, tudo isso, né? Lidar com essas tecnologias, né? Então, assim, você bem boa a sua colocação, que é isso mesmo, não é nenhuma crítica. A gente se sente assim quando você está num curso, e aí você, a gente, enquanto professor, e agora vocês na IFAP, pensar, porque você falou, com carinho nisso, né? Como que a gente pode ser utilizado melhor essas tecnologias para que diminua um pouco esse sentimento do professor, né? De achar que ele está só, né? Que ele não está com o outro, como a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Dessa importância de ser professor e estar com o outro, né? E aí, voltando para aquele slide, a outra categoria, então, que foi a preocupação, né, com os modos de ser professor, também, né, os professores, assim, há indícios, no caso, no discurso, né, que ele não contemplou em sua amplitude, não é que não tenha, mas, assim, os aspectos necessários para ser professor de matemática na rede pública. Por quê? Porque, assim, o professor, ele tem muito aquela expectativa, e era a expectativa do professor ingressante, principalmente quando ele chega na rede, é que, assim, ele vai ter, vamos supor, que vai ser contemplado ali algo dele ser professor na sala de aula, um modo de ensinar, metodologia, formas diferentes de ensinar o conteúdo, né? E aí, pensando um pouquinho mais, assim, até em cima do que eu falei logo no início, que tem essa cobrança também um pouco grande, o professor, não digo que tenha, mas o professor de matemática também se sente um pouco cobrado por conta de várias avaliações que tem, Enem, um monte de coisa. Então, assim, eu acho que ele sente essa necessidade também de ele ter um curso em que mostra algumas práticas para ele em sala de aula. E o professor ingressante, o que saiu na pesquisa, foi isso, que, assim, nunca deu aula. Então, assim, será que se tivesse alguns exemplos de como, não é receita, não estou querendo receita, mas, assim, uma troca melhor do que determinado conteúdo, como que pode se ensinar, né? Então, assim, eles falaram em relação ao conteúdo de matemática, que foi muito importante, assim, a maioria gostou muito do conteúdo em si, mas eles acharam que faltou situações práticas, né, de ensino de matemática, né? Então, isso foi mais ou menos meio que uma unanimidade quando eles falaram em relação a isso. Mesmo uma professora ingressante, que ela já estava um tempo, né, aquela coisa que era um professor que já tinha experiência, que a gente tinha esse caso, né, Silene, de professor que já tinha experiência na rede, prestou o concurso e aí ele entra como ingressante, mas já tinha aí mais de 15 anos de rede, né? Então já tinha essa questão de ser professor, mas ela também mencionou em relação a isso, falou assim, poderia, para o professor que entra, de repente, ter mais experiências em relação a isso, né? Então, por isso que aí, pensando, então, aí fazendo essa relação com a teoria,
dessa preocupação de ser com o aluno, que o aluno aprenda, né? Então, situações um pouco mais práticas, e que favoreça isso, inclusive trocas, né? Entre os professores, os próprios ingressantes, para que um, assim, mostre a sua experiência com o outro. Então, isso foi uma das coisas que foi apontado também aí em relação a essa categoria do ser professor, né? Isso é uma coisa que é comum, né? Porque um professor ingressante, realmente, não só ingressante, né? Eu acho que qualquer professor, a gente sabe que a gente aprende muito na troca, né? Aqui nós não estamos já trocando, já está aprendendo tanto, né? Espero que o pessoal da rede também aí esteja aprendendo algo. Então, assim, é muito bom a gente estar com o colega e trocando isso. E a gente sabe que numa educação à distância, aí a gente volta de novo pela discussão que a gente estava tendo anteriormente. Como favorecer isso, né? Como fazer para que tenha essa troca, para que você conheça o outro, você converse com o outro, né? Então, isso é uma coisa que foi apontado bastante também lá nas pesquisas, tá? Na entrevista dos professores. É uma coisa que eu trago também ali na tese. Não sei se você quer comentar, Silene. Lise, eu tenho uma questão que tem a ver com a situação, mas eu vou deixar para o final, porque eu estou esperando o final da sua fala para ver se retorna aí, senão... Então tá bom, então eu vou continuar. Então, indo para o próximo, né? Pode ir para o próximo slide? Então, assim, o que a gente tem aqui? O meu aqui é que eu estou seguindo no outro computador porque ele não está aparecendo. Então, aí aqui eu faço um resumo, então, que como eu mostrei para vocês, o histórico todo, a partir das políticas públicas, né, com a questão da teoria, né, do ciclo de políticas públicas de cada cenário. Então, aí no finalzinho, eu já estou praticamente finalizando também aqui, a questão de, então, como que ficou essa interpretação desses contextos, então, né, eu já falei um pouco do contexto da prática, do contexto, então, da influência. A gente viu, assim, em relação aos documentos, que tem, sim, algumas influências em relação a interferências globais, internacionais na política, né, do Brasil. Isso é uma coisa que não é só do Brasil, a gente sabe que interferências existem, né, em qualquer política, né? E aí você tem, e também no contexto da produção de texto, então, assim, a importância aí, pensando nesse contexto, de você levar em consideração, então, o local onde o texto foi criado, né, e o momento. E aí, no caso, eu faço essa relação por conta de que, até mesmo o curso, pensando na parte de matemática, a gente sabe que o módulo 2 não teve alteração, o módulo 2 que eu falo, desculpa, o módulo da disciplina específica não teve alteração, né? Então, assim, mas será que, de repente, pensar um pouco isso, será que ele foi criado em 2010? Será que no contexto de 2015, então, pensando em cima do que os autores falam, né, é importante a gente ter deixado esse curso, então, né, no mesmo local, pensando no local e espaço aí, que foram locais, espaços, local nem tanto, mas espaços diferenciados, né? Então, isso surgiu, essa questão aí, então, quando você analisa o documento, que não teve isso, né? E aí, como eu já coloquei ali também, que no caso da produção de texto, a gente sabe que os professores colocaram muito que o curso, no caso, principalmente o módulo de matemática, ele estava bem voltado aos cadernos, que é a política, né, da secretaria, só que aí volta a dizer que eles falaram que estava muito voltado para os cadernos, mas que não apresentavam questões práticas para que eles, assim, mostrava como utilizava o caderno, mas assim, outros tipos de situações. Isso foi uma das coisas que eles observaram em relação à política, no caso ali, ao material, né? E aí, no caso, em relação ao contexto da prática, como eu coloquei para vocês, né, já tinha falado, ele valoriza bastante em relação aos conteúdos matemáticos, o professor de matemática valoriza isso, mas, como eu já disse, que faltou um pouco essa questão de gestão pedagógica. E uma coisa que foi bem interessante também dos professores é que, assim, surgiu muita preocupação com a carreira docente. Então, assim, o professor querer se atualizar, o professor, porque eu fiz um questionário antes também, assim, como era o currículo do professor, e ele, assim, ele estava sempre buscando cursos, querendo se atualizar, fazer uma outra graduação também, uma pedagogia. Então, assim, pensando na sua carreira enquanto professor. Então, teve bastante essa questão da preocupação também com a carreira dele, né? Carreira profissional.
E aí, e a questão, como eu já coloquei para vocês aí, das potencialidades, então, né, nesse slide da EAD, né, das ferramentas de EAD, e aí aqui a única coisa que eu coloco nesse contexto da prática é que eles, assim, falaram um pouquinho também em relação, no slide anterior, tá? Em relação aos encontros presenciais. Então, aí, quando eles falam, por exemplo, que teria que ter mais essa sintonia com a prática, eles também alertaram sobre os encontros presenciais, que talvez os encontros presenciais tivessem mais uma relação com os conteúdos que estava tendo em AD. Né? E aí, talvez, assim, poderia se ter essa sintonia maior com a prática. Né? Então, eles acham que os encontros presenciais eram um pouco desconectados. Né? Isso foi o que os professores colocaram. Tá? E assim, mas em momento algum, o professor não estava aberto para a formação, muito pelo contrário. Todos eles, né, colocaram, dos que eu entrevistei, eles se mostraram receptivos de participar da formação. O quanto que é importante se ter essa formação de professores, né, não só para ingressantes, mas no caso deles ali, que estavam participando do curso. Então, em nenhum momento, assim, não queria participar do curso, não teve esse discurso, né, nos que eu entrevistei, claro. Né? Aí, indo para o próximo, então, slide, aí você tem aqui a questão da... Então, já é as minhas considerações finais, como eu falei, eu já estou aí acabando aí a apresentação, né? Que é isso que a gente já estava conversando, Silene, que é importante a gente, então, na hora de elaborar um curso, no caso, né, aí a EFAP, agora eu falo a gente, porque parece que eu ainda estou na EFAP, né, Silene? Você já percebeu, né? Não estou mais na EFAP, mas tudo bem, né? Então, na hora de se pensar aí num curso, né? Lise. O que foi, Silene? Está na pele. A EFAP foi com você. Então, na hora de se pensar num curso, ver essa questão assim, de se pensar nesse contexto da prática antes. Então, assim, conversar com os professores também, quais que são as demandas dos professores em relação à formação. A gente sabe, eu sei que eu trabalhei aí, não vou falar que isso é fácil de se fazer, né? Mas, assim, pensar em algo que a gente tenha, então, que os professores digam como que ele precisa de uma formação, para que na hora de se pensar, então, aí que eu falo, aí faço essa associação com o contexto da prática, você escutar quem realmente vai executar a política, né, que são os professores, tá? Então, aí é uma coisa que eu faço aí como indicação, né? A questão que a gente já conversou aí, eu pus, mas a gente já adiantou, essa questão de pensar nessas ferramentas, né, em EAD, e como a gente pode fazer para que essa ferramenta realmente proporcione esse estar junto virtual, né? Então, é uma das coisas que, num curso, a gente tem que pensar, né, em relação a isso. Aí, num próximo, tem a questão também, que aí eu vou falar de DOVA também, que é essa questão de, assim, ter um pouco esse lugar híbrido, que eles chamam. O que é o lugar híbrido? Ter essa conexão também com as universidades. Por quê? Quando eu falo universidade, é quando o professor ele sai ali da formação dele inicial da graduação, né? Então, assim, ele sai com um conhecimento que muitas vezes, né, não é aquele conhecimento que é o que ele vai usar da prática, a prática de ser professor. Então, o novo indica que, de repente, uma conexão maior com as universidades, com a graduação, favoreça o professor na hora que ele for aí está em contato com a sua prática profissional, né? Exercer, vamos dizer assim, a sua condição de ser professor, né? Então, o Nova fala isso. E aí, assim, a gente tem mais coisas na tese, isso foi só um recorte, mas, assim, o que eu espero com esse trabalho, claro, é que, assim, a gente pensar um pouco, refletir sobre esses aspectos, para que a gente atinja, na realidade, o aluno, né? Que a gente sabe que a gente pensa na formação do professor, mas pensando o quê? Atingir o aluno, a gente ter, que o aluno tenha uma aprendizagem melhor, né? Então, assim, consiga aí atingir os objetivos. Então, na hora de pensar num curso, a gente pensar nesses aspectos aí que foram levantados, né? E aí, no próximo slide, eu faço só uma finalização aí, que aí eu vou falar sobre Paulo Freire, né? Não tem como a gente não lembrar de Paulo Freire quando você fala em educação, quando você fala em pesquisa. Que, assim, eu me identifiquei bastante com essa fala dele, que ele diz que não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino, né? Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, assim, eu acho que volto de novo a falar desse encontro que foi muito bom, acho que a gente poder contar o que você pesquisou, o que estava te indagando, isso para mim fez muito sentido, de você pensar em sua prática, e você vai pesquisar, e você vai ver o que você vai descobrir, né, de toda essa pesquisa. Foi um trabalho árduo, a gente sabe, uma tese de doutorado não é fácil, 4 anos aí, ele também já fez, sabe disso, mas em nenhum momento arrependo. Eu acho que a gente estuda muito, você aprende a olhar, assim, você vai, aguça o seu olhar para alguns detalhes, né, que antes você acabava não fazendo tanta, assim, importância, às vezes, né, na sua prática. Então, assim, eu só tenho a agradecer aí, né? O próximo slide eu acho que eu coloco só as minhas referências, né? Então, assim, algumas das referências, porque a tese tem todas, mas eu vou falar para vocês mostrarem só, acho que é o outro slide, é só o 29, gente, que é o link da tese. Então, assim, aí depois quem quiser, né, a tese está lá, no repositório da Unesp. Então, como eu falei, aqui foi apenas um recorte, tem várias outras coisas, tem a fala dos professores também que eu trago, né? Então, eu agradeço aí o convite e estou aberta aí para as considerações aí, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Tânia, você tem alguma consideração a fazer? Porque senão eu vou ficar direto com a Dalise aqui, enchendo as paciências dela com perguntas. Ai, oi, Silene. Silene, Dalise. Vou chamar de Dalise porque eu também tive o prazer, né, de trabalhar um tempo com a Dalise, e é uma pessoa ótima, pessoa e profissional, né? Então ficamos muito contentes. Na verdade, eu tenho, sim, algumas perguntas e elogios aqui. Eu faço questão de registrar, muito bacana. A gente conta com uma audiência em quase de 550 pessoas, 550 profissionais, né? E aí temos professores, gestores, as equipes da diretoria, né? Então, bem bacana. Vou fazer a leitura de alguns comentários aqui e para entrar numa questão com você. A professora Cláudia, ela comenta que a formação continuada é importante, né, para o nosso sucesso profissional. O professor Fernando também comentou que é importantíssimo essa parceria escola e universidade, né? Que a formação continuada do professor é muito importante e essa parceria é fundamental. Professora Marines, ou professora, acho que é professora, quando se gosta muito do que se faz, o caminho é prazeroso, né? A professora Vilma também coloca boas orientações para os ingressantes. Professor Cláudio relata que é um tema muito importante. A professora Lourdes, muito interessante a temática e também as explicações. Professor Jorge Calda, aí ele está colocando que ele está super ligado no tema e também nos debates, né? A proposta desse canal é que a gente tenha esse diálogo mesmo. A professora Maria, sou professora iniciante e me preocupo muito com a prática em sala de aula, né? Então, a gente tem um grupo importante de professores aí recém-ingressados na rede, né, e com essa preocupação com a formação continuada. Nesse sentido, a gente tem uma questão aqui com relação à ATPC. A escola como locus de formação continuada, né, pode construir, colaborar na construção de uma identidade desse profissional, professor? O que você pode falar sobre isso, Dalise? Olha, Tânia, é uma ótima pergunta também, né? Porque é uma coisa também que a gente poderia utilizar esse espaço também, pensando no curso de ingressante, né? Apesar que a gente sabe que o ATPC são vários professores ali, mas eu acho que assim, essa questão do professor, ele está em contato com o outro, como eu falei, essa troca, ela é fundamental. Então, assim, a gente utilizando o espaço de ATPC para que esses professores, principalmente os ingressantes, consigam fazer essa troca do que está aprendendo, e de repente isso está vinculado ao curso, né? Então, no curso, se pensar em atividades que estimulem eles aqui no seu horário de ATPC,
e junto, de repente, junto com o professor experiente, porque até me recordo de uma passagem que eu coloco também na minha tese, dessa professora que eu comentei, que ela já tinha experiência, que ela falou isso, falou, poderia ter um espaço em que a gente que tem uma experiência maior, ser também, assim, não digo tutor, mas assim, a gente trocar experiências com os professores ingressantes, né? Porque quem está entrando entra tão inseguro às vezes, né? Precisando de práticas diferenciadas, né? Então, por que não fazer essa troca? Então, eu acho que o ATPC, pensando que é um espaço para a formação, de repente, se pensar assim, Tânia, eu acho que como que pode, sabe que a estrutura, às vezes, também é um pouco complicada, mas como se pensar, né, em ter, de repente, um ATPC também a mais para ingressantes, e isso está na carga horária do professor, não sei, a gente sabe que aí entra também na legislação em relação à carga horária do professor, mas são, assim, sugestões, né, porque se a gente está pensando para outro momento, não o que já passou, né, a gente está olhando o que passou para pensar para o futuro. Então, de repente, pensar o que pode ser feito para que esse ATPC seja um pouco diferenciado para o professor ingressante, para que ele tenha esse espaço de troca, né? Esse espaço de troca, onde ele consiga aí, com os colegas, assim, colocar os anseios dele também, né? Os anseios daquele professor que está chegando em sala de aula, né? Eu entendo assim. Sim. Eu quero fazer um comentário também do professor Celso Roberto. Ele gostaria de agradecer a oportunidade de ver e ouvir essas duas profissionais novamente. Então, elogio aí também a professora Silene, que é ótima, também a gente precisa fazer um né, fazer uma roda aqui, né, com umas pessoas assim, muito bacanas para a gente conversar. Trazer de volta aí da Liz e a Silene aqui para essa fala. Eu vou colocar também uma outra questão aqui e depois já passo aqui para a Silene. A formação continuada enquanto política pública pode propiciar a identidade profissional, pode alinhar, consolidar aí uma ideia dessa identidade? O que você pode falar um pouco sobre isso, Dalise? Olha, eu acredito que sim, desde que essa identidade seja construída, que vai ser, mas pensando no que eu falei logo no finalzinho, que o professor participe também dessa construção da política. Porque se ele participa da construção da política pública, o que vai acontecer? Essa política vai estar voltada aos seus anseios. Então, com isso, não totalmente, né? A gente sabe que não é tudo também, que numa política você tem que pensar de uma forma mais ampla. Mas, se você consegue atender o máximo possível a carência que o professor está precisando ali, você acaba construindo essa identidade profissional, sim, né? Porque aí você tem aí uma política que ela vai entrar em conjunto com o que o professor espera de ser professor, né? Que foi o que a gente viu no curso. Em nenhum momento o professor, no trabalho, em nenhum momento o professor fala que ele não quer ser capacitado, só que em alguns momentos ele acha que faltou algo, né? Será por que faltou esse algo? Então, será que ele não conseguiria construir essa identidade com essa política, se tivesse atendido um pouco mais, né, aos anseios dele? Então, eu acho que pode sim construir essa identidade com a política pública, tendo essa participação do professor, que é o nosso cenário de prática, né? Quer dizer, o cenário de prática é realmente entrar em ação quando se pensa numa política pública. Ok. O professor Rodrigo aqui também coloca, muito boa essa fala, né? A professora Maria Lúcia também, uma excelente apresentação. Ficamos muito contentes aí com que vocês tenham essa percepção. Vou passar a palavra para a Silene. Silene, por favor. Oi, Dalise. Eu tenho duas questões. Gostaria de só colocar a segunda depois da sua primeira abordagem, porque eu acho que uma tem a ver com como você pensa essa construção aí de análise para a primeira. Eu queria saber o seguinte, na sua pesquisa, houve alguma diferenciação entre a presença e o envolvimento dos professores ingressantes com experiência e vivência já na rede, em relação aos novatos, aqueles que não tinham experiência ou que tinham pouca experiência, né? Porque a gente sabe que você já abordou os ingressantes, ele tem o professor que está ingressando mesmo, né? E tem aquele professor que já tem anos aí de trabalho na rede, que faz o curso para poder oficializar o seu vínculo, né, com o Estado.
Então, você teve esse olhar, você poderia comentar um pouco de quais as principais diferenças você sentiu nesse processo de formação, seja em relação à matemática, seja em relação ao trabalho de formação na modalidade EAD, dos grupos, diferenciação entre eles? Sim, Silene, teve sim, né? Boa sua pergunta mesmo, porque a gente sabe que nos cursos aí da rede pública, provavelmente sempre vai acontecer essa questão de a gente estar com o professor, né, que já tem experiência na rede, com o professor ingressante, né? Esse professor com experiência na rede, ele tem a preocupação também com a prática, mas aí, assim, ele já a preocupação dele maior, ela conhecer mais outros aspectos ligados à educação, né? Vamos pensar assim, aquela primeira parte, etapa 1 do curso, né? Porque ele tem a segurança em relação ao conteúdo. Então, assim, ele não mencionava tanto em relação a como dar a determinado tipo de aula, porque ele já tem mais ou menos essa parte, porque essa pessoa que participou da minha entrevista, realmente ela tinha muito tempo já de magistério. Então, assim, para ela não fazia, não é que não fazia sentido, é que tá, em nenhum momento ela falou assim, mas eu não precisava fazer o curso, né, porque eu já tenho experiência. O que ela mencionou, então, assim, você viu essa preocupação maior, então, dela em relação a esses conteúdos da parte pedagógica, vamos dizer assim, e os professores realmente ingressantes, que tinham menos tempo, eles já tinham mais essa preocupação com a prática, né? O que ensinar, como ensinar determinado conteúdo. Agora, uma coisa que me chamou bastante, um aspecto que me chamou bastante atenção, foi essa questão de que, lógico, eu não sei se é de todos essa vontade, mas esse interesse da professora, e que eu até já comentei aqui, em ela se fazer parte do processo enquanto como ela poderia auxiliar os professores ingressantes, entendeu? Então, ela tinha aquela coisa assim, olha, a gente pode trocar, né? Eu já tenho experiência, né? Então, tem assuntos ali que eu me recordava da minha sala de aula. Então, assim, você observava nas entrevistas que, dependendo do módulo do curso, vamos supor, o professor que ele atuava mais no ensino fundamental, ele lembrava mais dos conteúdos do ensino fundamental, né? Quem era do ensino médio, mais do ensino médio, apesar do currículo estar em espiral ali, mas ele sabe como está dividido os cadernos. Mas o professor que já tem experiência, ele não tem essa preocupação, porque ele já passou por todas as séries, ele já... Então, assim, eu acho que tinha essa diferença, mas eu acho que, de repente, se pensar um pouco nessa questão, como que poderia colocar esse professor que tem mais experiência até para ser essa ponte, né, com os professores ingressantes, mas tem uma diferença, sim, bem gritante em relação à prática mesmo. E em relação, Idalise, ao trabalho com tecnologia, você chegou a fazer esse olhar, você chegou a sistematizar um pouco esse olhar entre o professor mais experiente na rede e o professor mais novato? Em relação à tecnologia, teve alguma distinção que você se lembre e pudesse colocar para a gente? Então, Silene, assim, o professor, por exemplo, não sei se era a característica dessa professora, mas ela era muito, assim, envolvida com várias coisas. Então, a tecnologia, para ela, de certa forma, não foi um dificultador. Ela falou, perguntei sim, se teve um dificultador em relação à tecnologia, ela disse que não, né, porque ela estava já acostumada a trabalhar, a fazer cursos, né, cursos à distância, não trabalhar muito com computador, não, aí que tá. Uma das coisas também que eu observei bastante é que, assim, ainda a gente tem aquela resistência, até mesmo por conta da gente sabe que, não, assim, o medo e as condições também de se trabalhar com a tecnologia em sala de aula, mas que não é muito, assim, utilizado, né? Mas, em relação ao curso, ela falou que ela não tinha tantas dificuldades, mas, assim, uma das coisas que, por exemplo, essa professora, apesar de ela já conhecer bastante, ela falou assim, eu necessito, por exemplo, de um material impresso, não tem material impresso no curso, para que eu estudasse depois, né? Então, aquela coisa assim também de você ter você ter um material de apoio, que apareceu também em outros professores também mencionaram isso, mas ela já ficou um pouco mais em relação a isso. Mas a tecnologia em si, eu percebi que praticamente é igual, Silene. Acho que aquilo que a gente conversou aí, dessa questão que ainda é difícil para todo mundo, né? O uso da tecnologia, eu acho que é uma constante, né? O pessoal mais novo, tudo bem, eles não, em nenhum momento falaram assim que tiveram dificuldade muito com a tecnologia. Essa professora um pouco mais antiga falou assim, que no comecinho, até assim, entender a dinâmica do curso, né?
mas foi muito pouco, não foi uma coisa assim gritante, sabe? Que você fala, nossa, o pessoal... Não, eu acho que vai mesmo dessa questão da familiaridade um pouco mais com as ferramentas. Então, isso não envolve a questão do professor ter muita experiência ou não. Tá? Ok. Rapidinho, porque a gente está com 5 minutos para encerrar, Idalise, mas eu não poderia deixar de fazer essa questão. A gente trabalhou muito tempo como formação continuada, né? Tanto você como eu, nós fomos, a Tânia também, fomos professoras da rede, fomos PCNP de oficina pedagógica, de núcleo de tecnologia, né? A gente tem uma história aí grande com formação continuada, mas agora você está num outro local, né? Você está numa universidade trabalhando com formação inicial, né? E você não se preparou para isso, então fique muito à vontade para responder diante da sua vivência, né? Eu sei que não vai, a sua resposta não vai envolver uma pesquisa, mas um olhar seu, né? Você sente diferença nessa formação inicial que tinha lá em 2010 no curso de ingressantes com o público que a gente recebia? E o que você está vendo agora na universidade como formação inicial, você podia comentar um pouquinho com a gente das suas impressões, né? Já que a gente não está falando de índices de pesquisa, a gente está falando assim da sua opinião mesmo. Lene, você quis dizer com a formação inicial enquanto graduação, o aluno da graduação? Isso, tá, exato, exato. Entendi. Então, assim, olha, lá no instituto onde eu atuo, né, assim, nesse momento eu não estou atuando ainda com o ensino superior, mas não com a licenciatura, né? Espero que lá no meu instituto a licenciatura que tem não é em matemática, né? Então eu trabalho mais com a questão dos cursos, vamos dizer assim, técnicos, no sentido de que gestão pública, né? Eu trabalho também com análise de sistemas. Mas assim, se você for pensar em relação a esse aluno que está chegando, né, na universidade, e aí você pensa assim, olha, por conta do tempo que a gente está agora, desse mundo que a gente está agora, então os alunos são mais antenados, realmente são. Mas a questão ainda desse receio com a educação à distância existe, Silene. Por incrível que pareça, existe e muito, sabe? Me surpreende até por conta de que a gente fez uma pesquisa lá, até para o retorno das aulas, e tem aluno que não queria atividade remota, ele queria presencial, né? Então, assim, eu acho que ainda tem essa questão que eu não sei, eu não estou aqui para avaliar se isso é positivo ou não, mas o que a gente conversou, desse ser professor, parece que o aluno ainda necessita dessa questão de tal professor ali, né, aquele contato mesmo com o professor. Então, eu acho que, assim, eu percebo, sim, isso foi boa a sua pergunta, pelo menos nos cursos que eu trabalho, que ainda tem. Então, muitos falam assim, é melhor fazer a distância, né? O aluno acha melhor. Não, ele quer estar ali presencial, ele quer estar ali junto com o professor, ele quer tirar dúvida. Então, eu acho que, assim, a gente ainda vai ter um bom tempo. Eu acho que com essa situação que a gente está vivenciando agora, vai trazer, sim, uma mudança, porque é uma mudança que ela teve que acontecer, não tem como. Então, pode ser que essa visão da educação à distância mude um pouco, mas ela ainda está nessa questão do presencial ainda ser muito importante, esse estar com, né, muito importante. Lise, olha, foi um prazer rever você, tenho muita admiração pelo seu trabalho, por tudo que a gente viveu, seu comprometimento com a formação continuada, com a rede pública, e acho que a universidade tem uma baita de uma sorte em ter você por lá, e a gente espera ter você por aqui também. Sempre que você quiser e você é sempre muito bem-vinda, e eu acho que a gente tem uma pessoa assim com uma tremenda prática e engajamento, né, para estar trabalhando na formação inicial por lá. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de te rever enquanto profissional, enquanto pessoa também, que eu acho que a IFAP deve muito a você e você vai poder contribuir sempre que quiser com a gente, tá ok? Muito obrigada, Tânia. Dalise, Silene, olha, estamos muito felizes, eu também estou muito feliz, é muito bom te ver, né? Uma pessoa muito querida. Foi um sucesso aqui a nossa apresentação, né? Eu vou só trazer aqui rapidinho, né?
na verdade, alguns elogios também, né? A professora Maria Lúcia coloca que foi muito pertinente essa formação. A professora Nádia, valeu a pena essa formação, muito obrigada. E temos uma sugestão, Silene, essa aqui é nossa, ó. Sugestão, né? Possibilidade de implementar esses momentos de interação em cursos futuros. Algo para a gente estudar. Olha aí que beleza. Agora com o centro de mídias, eu acho que a gente tem uma atividade amantâria. A gente ganhou muito, né, com essa atividade tecnológica de mídias. Eu acho que a gente vai poder ampliar bastante. Sim, então uma ótima sugestão. Bom, eu tenho aqui, acho que eu tenho 30 segundos para me despedir, agradecer demais aí a audiência de todos, dizer que o nosso programa Diálogos, Escola e Pesquisa, né, acontece sempre às segundas-feiras, às 14 horas, temos sempre um convidado especial, um pesquisador. Hoje trouxemos a professora Idalise Bagé, também acompanhada da professora Silene Quinn, né? E contamos aí com a audiência de vocês sempre, foi um prazer tê-los aqui nessa tarde, um prazer também receber a Silene e também a Idalise, e contamos com você. Ah, uma lembrança, essa apresentação, o nosso vídeo vai ficar disponível no repertório de vídeos, no canal do YouTube do Centro de Mídia, tá? Então vocês vão poder acompanhar novamente essa apresentação lá no YouTube, no canal, no repositório que nós temos lá. É só vocês se inscreverem no canal Formação Continuada, tá bom? Uma boa tarde a todos e ficamos felizes aí em ter passado essa tarde com vocês. Muito obrigada.